Beto conseguirá se livrar do casamento com Bia ao mandar a mimada direto pro chilindró. Não, eu não posso ser presa, me soltem, isso é uma injustiça. Não, eu tenho que me casar, me soltem, me soltem! Gritará Bia ao ser levada pelos policiais vestida de noiva direto da igreja pra cadeia. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, com a aproximação do julgamento de Beatriz e mesmo o noivo de Bia, o filho mais velho de Raimundo fará de tudo para conseguir salvar a amada da cadeia. Ele aproveitará que agora é noivo de Bia para vasculhar a mansão Alencar em busca do famoso Mystic Necklace, colar pelo qual Beatriz é acusada de roubar e vender por 500 mil cruzeiros. E Beto não só encontrará o famoso colar, mas também os quadros de Clarice que Juliano esconde, matando 2 coelhos com uma só cajadada. Ele não só conseguirá fazer Bia ser presa no dia do casamento e livrar Beatriz da cadeia, como também fará Clarice recuperar a memória de vez e se lembrar que é mãe de Beatriz, dando o maior presente de todos para sua amada. Tudo pode acontecer quando Beto, com medo de que Beatriz acabe na cadeia, decide ir atrás da única prova que pode salvar sua amada: o famoso Mystic Necklace. O primeiro lugar que ele busca é justamente na mansão Alencar. Ele aproveita que todos saíram e que agora que é noivo de Bia tem acesso ao lugar para vasculhar a residência inteira, começando pelo quarto da mimada. Vamos ver se está aqui em algum lugar. Fala sozinho. Porém, mesmo procurando muito, Beto não encontra absolutamente nada. Ele vai no quarto de Maristela, no de Juliano e até mesmo mexe nas coisas de Clarice, mas não acha o colar. Enquanto isso, Basílio, que também não quer que Beatriz acabe na cadeia, procura o colar na empresa. Mas, assim como o loiro, não tem sucesso. Pouco depois, os dois se encontram e Basílio questiona: "Teve sorte na mansão?" Beto responde: "Não, nada. E na empresa?" O pilantra responde que também não, mas os dois não desistem, decidindo fazer outra busca durante a noite. Porém, o colar, a princípio, acaba parando nas mãos de alguém completamente inesperado: Coralina. Isso vai acontecer porque Maristela está tomando medicamentos bastante nocivos do Dr. Pimenta. Medicamentos esses encomendados por Juliano. Completamente fora de si, ela vai até o seu cofre antes de Basílio e Beto procurarem pela peça no local e pega a joia, a colocando em um saquinho na sua bolsa. Ao voltar para casa, a senhora tem uma nova crise, ficando com a cabeça completamente atordoada e deixa sua bolsa cair no chão. Beto vai estar na mansão nesse momento e lhe ajuda a pegar os objetos caídos, entre eles o saquinho com o colar. Maristela já não vai mais se lembrar que colocou o colar dentro e entrega o saquinho para Coralina. "Toma, fica para você, um presente", diz a desnorteada. Coralina fica toda alegre. "Um presente? Para mim? Mas a senhora nunca me deu nenhuma bala." Maristela fala: "Mas eu estou dando agora. Pega!" Coralina vai abrir o saquinho quando estiver sozinha e, ao notar que se trata de um lindo colar, fica completamente emocionada. "Eu não estou acreditando. Mas que maravilha! Mas será que é de verdade? Ou é uma bijuteria qualquer? Seja o que for, eu adorei. Adorei!" Sem perder tempo, a empregada doméstica coloca o colar no pescoço, toda alegre, e passa a desfilar para cima e para baixo com o objeto, nos momentos que não está trabalhando. Enquanto isso, Beto e Basílio fazem uma nova busca na perfumaria carioca durante a noite. Com toda a agilidade de malandro que só ele tem, Basílio consegue abrir o cofre de Maristela. Ele tem que estar aqui. Porém, assim que os dois olham dentro do local, o veem totalmente vazio, sem qualquer joia. Beto solta um "droga" e Basílio pede calma, afirmando que ainda há outro lugar para procurar.
É nesse momento que o pilantra se lembra do armário de Juliano, do cheiro de naftalina que sentiu ao abri-lo uma vez com Zélia. Ele acredita que o fundo do armário pode ser falso e que possa ter algum segredo lá atrás, incluindo o tão cobiçado Mystic Necklace. Sem perder tempo, a dupla volta ao escritório de Juliano, abrindo o armário do canalha e se assustando imediatamente, uma vez que eles encontram lá dentro algo que jamais pensaram ser possível ver novamente. Os quadros de Clarice, todas as pinturas dela, as quais Maristela, no passado, mandou Juliano colocar fogo, mas que ele guardou para se lembrar sempre do dia que conheceu a mãe de Beatriz. Basílio do céu! A gente encontrou algo muito, mas muito mais valioso que o colar, fala Beto. O pilantra concorda. Com isso aqui, a Clarice recupera a memória. E com ela do nosso lado, não tem como não conseguirmos destruir os Alencar. E assim, no dia seguinte, Beto já leva Clarice até os quadros. Ao vê-los, ela tem uma explosão de lembranças. Beto, me leva agora para ver a Beatriz. Eu preciso vê-la. Sem perder tempo, o loiro leva Clarice até Petrópolis, onde assim que Clarice pisar o pé no orfanato, ela tem mais várias memórias, recordando definitivamente de que é a mãe de Beatriz. Me perdoa, minha filha, me perdoa. Agora eu me lembrei de tudo. Eu sou sua mãe, Beatriz. A jovem abraça Clarice completamente emocionada, sem acreditar ainda que finalmente ela recuperou a memória. E dessa forma, Beatriz ganha uma nova aliada. Clarice promete que vai batalhar para provar que a filha é inocente e colocar os verdadeiros culpados do roubo do Mystic Necklace na cadeia, mesmo que um deles seja Bia. Ela volta para o Rio de Janeiro e continua a fingir que não se lembra de nada do seu passado, mas somente para passar uma bela rasteira nos vilões. E é justamente Clarice quem descobre que o verdadeiro colar de brilhantes está com Coralina. Ela percebe que a empregada anda muito contente e pergunta o que está acontecendo. A mulher então revela. Ai, dona Clarice, como não ficar contente ganhando uma joia igual a que a dona Maristela me deu? E olha que eu pensava que ela não gostava de mim. A mãe de Beatriz estranha. Joia? De que joia você está falando, Coralina? A empregada então vai até o seu quartinho e pega o colar de brilhantes, fazendo Clarice quase cair para trás. Essa aqui, mas não é linda? Clarice leva a mão à boca. Não pode ser, mas é o verdadeiro Mystic Necklace. Sem perder tempo, ela pega o colar e explica para Coralina, dizendo que caso ela fique com a joia, pode acabar presa, já que é uma peça roubada. A Maristela não anda muito bem da cabeça esses últimos dias. Ela deve ter confundido e te dado o colar pensando que era outra coisa. Você precisa deixar essa joia comigo, Coralina, e não pode falar nada sobre ou pode acabar culpada por algo que não fez, assim como a Beatriz. Coralina, com medo de ser presa, deixa Clarice ficar com o colar, apesar de ficar bastante magoada por não ter mais uma joia. Clarice, então, dá uma nova joia para a empregada, que fica muito animada. Em seguida, Clarice procura por Beto, entregando o colar para o loiro. O rapaz fica espantado. Então estava com eles esse tempo inteiro? Eu sabia. Eles armaram para Beatriz. Como a senhora encontrou o colar, Clarice? A mulher explica. Acredita que ele estava com a pobre da Coralina. Acho que a Maristela deu para ela quando não estava no seu juízo perfeito. Agora precisamos provar que foram eles quem trocaram o colar e finalmente livrar a Beatriz da cadeia. Beto sorri animado. Clarice abaixa a cabeça pensativa. Ela confessa. O problema disso é que a Bia também vai acabar pagando por esse crime. Talvez ela pare na cadeia. Mas eu não posso mais permitir que a Beatriz sofra essas injustiças. Está na hora da Bia sofrer as consequências de seus atos.
Beto, Clarice e também Coralina resolvem fazer uma denúncia na delegacia. Eles vão juntos levando o colar e explicam como encontraram o mesmo, fortalecendo a tese de Beatriz que foi um plano sujo de Juliano e Maristela contra ela, e que Bia e Cássio foram os responsáveis por trocarem o colar. O delegado decide fazer uma investigação em segredo, sem contar a princípio para Juliano, Maristela ou Bia sobre a denúncia contra eles. O problema é que tudo só é esclarecido bem no dia do casamento de Bia e Beto. A mimada vai estar entrando na igreja, pronta para se casar com o loiro, quando o delegado e os policiais aparecerem, dando ordem de prisão. Pare esse casamento agora! A noiva está presa! Bia se choca. Como assim presa? Está louco? Mas eu não fiz nada! Mas o delegado afirma. Está presa pelo roubo do Mystic Necklace. Suas impressões digitais foram encontradas na verdadeira joia, assim como as de Juliano Alencar e também Maristela Alencar. Estão os 3 presos. Guardas, algemem todos! Bia vai começar a gritar, completamente desesperada. Não, eu não posso ser presa. Me soltem. Isso é uma injustiça. Não, eu tenho que me casar. Me soltem, me soltem. Mas nesse momento, Beatriz aparece vestida de noiva para trocar de lugar com a mimada. E Beto diz: eu nunca iria me casar com você, Bia. Eu vou me casar com o meu grande amor. Vou me casar com a Beatriz. Não, não! Grita a mimada, que até fala que está passando mal, mas não tem o que fazer. Ela acaba sendo levada para o Chilindró, onde fica por uma semana até que Clarice pague a fiança. Após esse acontecimento, todos descobrem que Beatriz sempre falou a verdade e que ela é a verdadeira filha de Clarice. Juliano e Maristela saem da cadeia após pagarem uma fortuna absurda em herança, mas encontram Clarice comandando a empresa ao lado de Zélia. Ela terá conseguido se apoderar de toda a fortuna que Juliano transferiu para uma conta em seu nome em segredo, e também tomado posse da maior parte da perfumaria carioca. A perfumaria carioca agora é minha, afirma Clarice, deixando os vilões bufando de ódio. Bia, por sua vez, após perder Beto e também parar na cadeia, percebe que agiu errado com Ronaldo e vai atrás dele pedir perdão e tentar se reconciliar com ele. Se ainda quiser casar comigo, eu aceito, fala a moça. Mas, para a infelicidade de Bia, Ronaldo não vai mais querer saber dela, a jogando completamente para escanteio e se envolvendo com uma nova jovem que vai surgir na sua vida. Beto vai se casar com Beatriz às escondidas em Petrópolis e Bia vai fazer papel de otária quando ele revelar: eu já sou casado, eu não posso mais me casar com você. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após Beatriz voltar para Petrópolis e Beto levar Clarice até a jovem, com a mulher já com sua memória restabelecida, os 2 pombinhos se reaproximarão e Clarice abençoará a união deles, afirmando que está na hora de Bia aprender a perder. Será então que Beto e Beatriz resolverão se casar às escondidas em Petrópolis. O casamento será lindo e os 2 ainda terão uma primeira vez maravilhosa. Dias depois, Beto voltará para o Rio de Janeiro com uma aliança de ouro no dedo e esfregará na cara de Bia, afirmando que já é casado. Tudo pode acontecer após Beto levar Clarice para Petrópolis, já que a professora de moda e etiqueta vai ter visto seus quadros escondidos por Juliano e recuperado quase toda a sua memória. Beatriz vai estar morando lá, esperando o dia de seu julgamento ao lado de sua avó Carmen, para matar a saudade da senhora e também ficar longe de Beto, o qual ela acredita que vai se casar com Bia. Após o loiro ajudar no reencontro de mãe e filha, Beatriz tem uma conversa com ele. Beto, eu não sei nem como eu posso te agradecer o que você fez por mim. Você trouxe o meu amor, o meu maior amor de volta. Me trouxe a minha mãe. Beto, passando a mão no rosto da amada, responde: meu amor,
Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Te ver feliz é a única coisa que me importa nesse mundo. Nesse momento, os dois começam a se aproximar e quase se beijam, quando Clarice aparece no local fingindo uma tosse para mostrar que estava ali. Beto olha para a mãe da amada e diz: Dona Clarice, me desculpa, é que... a senhora sabe, eu vou me casar com a Bia, mas é a Beatriz que eu amo. É difícil ficar perto dela assim. Beatriz, se afastando do amado, diz: É por isso que eu acho que a gente deve se afastar, Beto. Por isso que eu tenho que ficar aqui em Petrópolis e você ir pro Rio. Você vai se casar com a Bia. A gente precisa dar um basta nessa história e esquecer esse amor. Então Clarice entra na conversa. Ela se senta no meio do casal e pega na mão de cada um deles. Vocês se amam mesmo, não é? Os dois balançam a cabeça afirmativamente, para cima e para baixo. E a mulher então suspira e fala: É com muita dor que eu digo isso, pois mesmo com a Bia não sendo minha filha de sangue, eu a considero como se fosse. Mas agora eu percebo tudo o que ela fez para separar vocês e percebo o quanto estava errada. Eu não devia ter comprado a ideia de Bia, insistido nessa ideia de obrigar você, Beto, a noivar com ela. A Bia tem que começar a aprender que não podemos ter tudo o que queremos nessa vida. Ainda mais quando o que queremos é apenas um capricho para ver o outro infeliz. Porque essa é a verdade, a Bia somente quer se casar com você, Beto, para que você não fique com a Beatriz. Eu vejo nos olhos dela, eu vejo que ela ama mesmo o Ronaldo. Beatriz olha para a mãe e pergunta o que ela quer dizer com tudo isso. Clarice então afirma: Eu quero dizer que está na hora de dar um basta. Se vocês dois se amam, têm o direito de serem felizes. A Bia tem que aprender a perder. É a Beatriz que você ama, Beto. Então é com a Beatriz que você deve se casar. Ora, eu não quero nenhuma das minhas filhas infelizes. E esse casamento forçado só vai trazer infelicidade para vocês três. E para o coitado do Ronaldo também, que ama a Bia. O loiro olha para Clarice e pergunta se ela está falando sério. Ela responde: Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Será então que Beto vai ter uma ideia pra lá de maluca, se casar com Beatriz ali em Petrópolis, escondido. Se a gente volta pro Rio de Janeiro já casados, a Bia não vai ter outra escolha a não ser se conformar. Beatriz fica preocupada, acreditando que possa ser um baque muito forte para o coração da jovem, mas Clarice afirma: Uma hora ou outra, essa dor vai chegar. É difícil dizer isso, mas eu acho que será melhor assim. A Bia precisa cair na realidade. E assim, Beto e Beatriz marcam a data do casamento para os próximos dias. Dona Carmen ajuda a Beatriz costurando um vestido maravilhoso para ela, enquanto Clarice dá um bom dinheiro para a festa. Eu vou ter que voltar para o Rio de Janeiro, ou o Juliano pode desconfiar de alguma coisa. Mas assim que eu conseguir, eu volto para Petrópolis. E no dia do seu casamento, minha filha, eu estarei aqui. De volta ao Rio, Juliano estranha o sumiço de Clarice, mas ela consegue despistar o vilão. Bia, no meio da conversa, também reclama: O Beto também anda muito sumido. Nunca mais apareceu. Eu quero meu noivo presente. Clarice, já sabendo o que vai acontecer, fala: Bia, eu acho que você podia focar mais em você, meu amor, e menos no Beto. Eu ainda não concordei com esse casamento de fachada. Espero que finalmente acorde e se case com quem te ama de verdade, o Ronaldo. Bia afirma: Credo, eu jamais vou me casar com aquele Tonho. Eu amo o Beto e o Beto vai aprender a me amar também. A senhora vai ver isso. Seremos um casal perfeito. Teremos vários filhos. Me fala, mames, quantos netinhos vai querer? Clarice fica sem jeito, continuando na tentativa de fazer com que Bia mude de ideia e esqueça esse casamento absurdo com Beto. Enquanto isso, em Petrópolis, Beto e Beatriz trabalham a todo vapor para o casamento. A jovem ainda se mostra receosa com a reação de Bia, mas o loiro insiste que a mimada vai ficar bem. É como sua mãe disse, eu não posso entrar num casamento para ambos serem infelizes. Pode ficar tranquila, meu amor. A Bia vai ficar bem. Ela já viu a gente namorar antes e estava bem. Não tem por que ela passar mal agora. Beatriz responde: Assim espero, Beto, assim espero. Ela então mostra para o loiro os convites do casamento que preparou. A gente pode apenas chamar algumas pessoas de confiança. Os Alencar não podem saber desse casamento. Beto responde com um sorriso no rosto: Eles não vão ficar sabendo. Pode ficar despreocupada, meu amor.
E assim, Beto entrega os convites para aqueles mais próximos, como Glorinha e Ulisses. A cabeleireira fica em êxtase quando descobre que a amiga vai realmente se casar com Beto. Como assim, amiga? Minha amiga vai se casar? Ai, mas eu quero ser madrinha, eu quero fazer o penteado e a maquilagem mais linda de todas. Eu vou agora mesmo para Petrópolis saber melhor dessa história. Glorinha chega em Petrópolis e Beatriz está provando seu vestido com a ajuda de Dona Carmen. Surpresa! Ai, mas como você tá linda, minha amiga. Mas vai ficar ainda mais maravilhosa quando eu fizer uma maquilagem e um penteado deslumbrantes. Beatriz abraça a amiga e diz: ai, Glorinha, que bom te ver, minha amiga. Glorinha fala: eu quero que me conte toda essa história de casamento. Me fale agora. Como assim decidiu se casar com o Beto de uma hora para outra? Beatriz conta tudo o que aconteceu em sua vida. Desde sua mãe recuperando a memória, até a decisão de se casar com o Beto às escondidas. A gente decidiu que não podemos deixar a Bia controlar a nossa felicidade. Vamos ser felizes. Vamos nos casar. E quando ela se der conta, não terá mais volta. Glorinha gosta da atitude e ajuda nos preparativos. Poucos dias depois, Beto chama a família para ir para Petrópolis. Eles não entendem, até ele parar em uma igreja. Hoje eu vou me casar com Beatriz. Raimundo sente sua gastrite atacar no exato momento, afirmando que o filho não pode fazer isso pois está com o noivado marcado com Bia. Mas o rapaz afirma: eu posso e vou, eu cansei de deixar a Bia ditar a minha felicidade. Agora o senhor decide se quer acompanhar o meu casamento ou quer voltar para o Rio de Janeiro para fofocar para o Juliano. Eu só lhe digo uma coisa, pai. Até você chegar lá, eu já vou estar casado com a Beatriz. Lígia diz para Raimundo deixar o filho ser feliz. E Ronaldo, que pensa em reclamar pela Bia, fica calado, percebendo que essa pode ser sua chance de ficar com a mimada. A cerimônia começa. Lígia e Verinha entram com Beto, que afirma que as duas são suas mães e quer ambas entrando consigo na igreja. Enquanto Beatriz, para a surpresa de todos, é levada para o altar por Clarice. Raimundo diz: mas eu não estou entendendo mais nada. Lígia, que já terá conversado com a amiga, revela: a Clarice se lembrou de tudo, Raimundo, e ela é mesmo a mãe da Beatriz. O Juliano enganou ela e a dopou de remédios todos esses anos. E assim, Beatriz e Beto sobem ao altar e trocam as alianças, com o padre desejando que os pombinhos sejam felizes. Eu vos declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Todos comemoram o casamento. E quando Beatriz joga o buquê, quem pega é Glorinha. Ela vai estar separada de Ulisses por conta do filho que Yolanda está esperando. Mas, futuramente na trama, o rapaz, em comum acordo com a dona da pensão, decide cuidar do bebê sem se casar com a mulher, pois ambos não se amam e seriam infelizes. Yolanda acaba ficando com o pai de Ana Maria no futuro da trama. Agora, voltando para Beto e Beatriz, após o casamento, eles finalmente se deitam juntos, tendo a primeira vez. Eu te amo, Beatriz. Fala, Beto. Eu te amo, Beto, eu sempre vou te amar, diz Beatriz. Os dois têm uma noite romântica e também muito quente. No dia seguinte, Beto decide que está na hora de voltar para o Rio de Janeiro. Está na hora de enfrentar Bia e revelar a verdade para a mimada. Ele revela algumas fotos que fez em seu próprio casamento e vai até a casa da jovem. Clarice, que já saberá de tudo, terá dado um calmante para Bia, para que ela não se exalte demais com a notícia. Beto, que bom que você veio. Eu já não aguentava mais ficar longe de você, meu amor. Fala Bia. Beto, no entanto, diz: Bia, se afasta, por favor. Não podemos mais ficar juntos. Bia se exalta. Como assim não podemos ficar juntos? Hã? Está louco? A gente vai ficar juntos sim, vamos nos casar. E é então que o loiro revela, mostrando a aliança no dedo. Eu já sou casado. Eu não posso mais me casar com você. Bia diz que ele só pode estar de brincadeira, mas Beto mostra as fotos tiradas no seu casamento, onde comprovam claramente que ele se casou com Beatriz. A mimada começa a surtar, taca copos, dizendo que isso é uma mentira. Ela diz que ele a desonrou e casou com outra, mas o loiro afirma: quem se deitou com você, Bia, foi o meu irmão, o Ronaldo, e ele está disponível, pelo menos por enquanto.
Se quiser ele, melhor se apressar, ou então vai ficar pra titia. Ou melhor, ficar sozinha, já que você não tem irmã alguma. A mimada bufa de ódio e coloca a mão no coração, pensando que vai passar mal, mas não passa, devido aos remédios que tomou, dados por Clarice. Eu vou matar aquela coisinha, ela roubou o Beto de mim. Ele se casou com ela. Grita Bia, tacando um copo na parede.